Fala pessoal, tudo bem? Por aqui tudo certo. No vídeo de hoje vocês irão conhecer a história e a evolução ao longo dos anos dos equipamentos da moto velocidade. Equipamentos indispensáveis para as corridas e também para nós que usufruímos das nossas máquinas aos finais de semana com belos passeios. Para que você possa entender a história e a evolução, vamos voltar para o ano de 1914, ano que foi criado o primeiro equipamento e mais importante, o capacete. Mas primeiramente você precisa saber que a moto e o capacete não nasceram juntos, visto que, de acordo com os arquivos, a primeira motocicleta da história foi criada por Sylvester Howard Roper em 1867, que anexou um pequeno motor a vapor a uma bicicleta de madeira. Porém, a primeira motocicleta com motor a combustão foi criada por Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach em 1885, os futuros fundadores da Mercedes. Com o passar dos anos, além das primeiras marcas de motos surgirem, como a Harley, Indian, Triumph e etc., as motos iam ficando cada vez mais rápidas e, como consequência, os ferimentos provocados por acidentes onde o motociclista não tinha a cabeça protegida começaram a aparecer. Foi então que em 1914, um médico chamado Eric Gardner começou a ver pacientes com ferimentos produzidos por acidentes de motocicleta. Como consequência do grande número de pacientes que atendeu, ele teve a ideia de desenvolver um capacete para cobrir a cabeça dos pilotos. Gardner conseguiu tornar o uso do capacete obrigatório para os pilotos nas famosas corridas da Isle of Man em 1914. Assim, podemos estabelecer que os primeiros capacetes e regras datam de 1914. Se quiser saber mais sobre a Isle of Man, dá uma conferida no vídeo disponível aqui no canal. Estes capacetes eram muito rudimentares. Feitos de couro, eles praticamente só protegiam os pilotos do frio. De qualquer forma, paralelamente, o uso do capacete não se tornou popular fora das pistas, nem seu uso foi obrigatório em todos os países. Mas em 1935, tudo mudou com a morte do famoso oficial do exército britânico Thomas Edward Lawrence, mais conhecido como Lawrence da Arábia. Ele foi um herói nacional e uma das celebridades britânicas da época. Lawrence faleceu como consequência dos ferimentos sofridos em um acidente de moto. O acontecimento destacou o risco de pilotar uma motocicleta sem estar devidamente equipado. O médico que atendeu Lawrence iniciou um estudo após a fatalidade e percebeu que as lesões cerebrais estavam diretamente correlacionadas com os acidentes onde nenhum capacete de proteção era usado. Tal foi a repercussão do estudo que em 1941 o capacete tornou-se obrigatório para os motociclistas do exército britânico, aqueles que tinham tarefas como mensageiros ou direção de tráfego. Podemos dizer que o exército britânico foi o primeiro organismo oficial que tornou obrigatória a proteção do motociclista durante a Segunda Guerra Mundial. Embora o capacete não fosse obrigatório para andar, após a Segunda Guerra Mundial, os primeiros fabricantes especializados começaram a aparecer. Um dos pioneiros na Europa foi a AGV. Fundada em 1947 por Dino Valenza em Amisano, a AGV iniciou fazendo somente bancos para motocicletas e depois passaram para acessórios, como capacetes. Em 1953, Charles Lombard, pesquisador da Força Aérea dos Estados Unidos, patenteou o primeiro capacete de motocicleta com uma estrutura moderna, concha rígida por fora e estofamento por dentro. Em 1954, a marca italiana já havia fabricado o primeiro capacete de moto feito de fibra. O uso desse tipo de material representou uma grande evolução e até hoje os capacetes são divididos entre aqueles que possuem uma casca de fibra e aqueles que não têm. Apenas 2 anos depois, a AGV revolucionou a segurança dos motociclistas ao fazer o primeiro capacete de jato. Foi apelidado assim devido à semelhança aos capacetes de pilotos de avião caça, com um design envolvente muito longe do que havia naquela época na forma de meio ovo, o famoso coquinho. Naquela época, algumas das marcas mais conhecidas nasceram. Nos Estados Unidos, a Bell, que começou a fabricar capacete para o automobilismo, no Japão, a Arai, que foi a primeira marca japonesa, e a Shoei, marca cuja inovação evoluiria o mercado. A popularidade das motocicletas atingiu alturas inimagináveis. Isso também significou que organismos competentes em segurança de motocicletas e normas para a fabricação de capacetes começaram a surgir.
Em 1957, a organização sem fins lucrativos, a Snell Memorial Foundation, uma entidade que foi fundada após a morte de William Snell, um popular piloto de corridas de carro que morreu em 1956 com lesões na cabeça. O capacete que ele usava falhou em proteger sua segurança na cabeça na hora do acidente. A fundação interpretou e estabeleceu os padrões de segurança de motocicletas nos Estados Unidos. Nos anos de 1950 e 60, podemos dizer que o único equipamento que evoluiu foi o capacete, visto que os pilotos usavam jaquetas de couro finas e calças complementadas com luvas curtas feitas de couro fino ou algodão. Vale ressaltar que até a criação do capacete modelo jato já citado, os capacetes eram do modelo coquinho, que ofereciam proteção nu à cabeça, e a proteção dos olhos consistia somente com óculos básicos. Nessas 2 décadas, ferimentos graves e fatalidades foram comuns devido à proteção nua e crua dos pilotos, assim podemos dizer. Graças ao aparecimento das primeiras grandes fabricantes de motocicletas, a segurança dos motociclistas melhorou visivelmente. A evolução dos capacetes de motocicleta e sua segurança é devido ao uso das pistas como campo de testes. Tudo que é testado eventualmente chega a ser comercializado um tempo depois. Em 1967, Giacomo Agostini e a AGV revolucionaram a história do capacete de moto em uma corrida oficial, usando um capacete de moto fechado como os de hoje. Com o passar dos anos, a indústria progrediu em saltos e limites. Em 1968, a Bell foi a primeira marca a comercializar um capacete fechado, o modelo Bell Star. Além disso, nesse período, nasceram os capacetes off-road. Até então eles usavam os mesmos da estrada, mas logo começaram a usar viseiras contra pedras e sujeira, para eventualmente evoluir para o capacete off-road completo de hoje, que também foi comercializado pela primeira vez pela Bell. Os pilotos também começaram a usar o macacão em vez da combinação rústica de uma jaqueta fina e calças de couro que era tão comum nos anos 50 e 60. As luvas também evoluíram, se tornaram mais longas para maior proteção de abrasão aos antebraços. Aqui está ninguém menos do que a própria lenda, Giacomo Agostini, vestindo um típico macacão de corrida dos anos 70. Os materiais dos capacetes também evoluíram, como o uso da fibra de carbono. Nos anos 80, a Shoei fez o primeiro capacete multifibra com uso de carbono e Kevlar, o modelo GRV que campeões das 500 como Rainer e Gardner usavam. Uma reclamação frequente da década de 1980 entre os pilotos era o peso dos trajes de corrida, uma vez que estes eram bastante espessos a fim de proteger os pilotos em altas velocidades. As botas tornaram-se mais sofisticadas em proteção com couro mais grosso, incorporando solas flexíveis para melhor desempenho dos pilotos. É imperativo lembrar que as motos de corrida se tornaram cada vez mais rápidas e pesadas. Então os trajes tiveram que ser projetados para proteger os pilotos em velocidades que não haviam sido consideradas décadas antes, além do fato dos pilotos adotarem posturas hiper inclinadas para a época durante as corridas. Em 1990, as 2 grandes melhorias de proteção para os pilotos foi a adoção generalizada de proteções nos principais pontos de impacto, joelhos, cotovelos, ombros e costas, bem como a renovação das luvas de corrida de serem meras luvas de couro para serem maravilhas blindadas projetadas para proteger as mãos dos pilotos. Embora melhorias de design, como painéis de alongamento e encaixe sob medida, os macacões continuaram a ser pesados durante a década de 90, mas eram um pouco mais toleráveis do que o dos anos 80. No final da década de 90, mais precisamente em 1997, a Dainese estreou a primeira bota de motocicleta da história projetada para ser usada por dentro do macacão. A primeira versão já envolvia o uso de materiais compostos para proteger o pé e tornozelo, enquanto a integração com o traje visava limitar qualquer entorse articular, entre outras lesões. Durante os anos 2000, muitos novos materiais de construção foram introduzidos para tornar os equipamentos de proteção de corrida mais leves e confortáveis sem sacrificar a proteção geral. Materiais como pele de canguru, titânio, fibra de carbono, microfibra
e Kevlar estavam entre os novos materiais implementados na construção dos equipamentos para a proteção dos pilotos. A armadura de motocicleta também se tornou mais absorvente de impacto e compatível nos anos 2000 graças à introdução de padrões EN específicos para a armadura de membros e armadura traseira. O protetor torácico também se tornou comum entre os pilotos, bem como as armaduras externas nos ombros, cotovelos e joelhos, para aumentar a proteção de abrasão em longsides de alta velocidade. Por fim, as botas começaram a incorporar mecanismos de bracing para evitar lesões de torção nos membros inferiores. Isso só foi possível graças ao uso de materiais leves de construção, como fibra de carbono e microfibra. Em 2010 se inicia a era dos airbags. Foi a década do uso generalizado deles, que foram um divisor de águas no que diz respeito à proteção dos pilotos. Embora os airbags para os motociclistas havia sido usado já em 2007, foi só na década de 2010 que os airbags se tornaram essenciais para a proteção dos pilotos da classe MotoGP. A tecnologia dos airbags tornou-se tão confiável que se tornaram obrigatórios em 2018 para todas as classes do Campeonato Mundial da FIM. Ele está posicionado ao redor das costas, ombros e caixa torácica dentro do macacão, e é projetado para absorver as forças suportadas pelos pilotos quando eles caem de suas motos. Os trajes são equipados com acelerômetros, giroscópios e um GPS, e o airbag é ativado quando os sensores detectam que ocorreu uma queda. O software é muito inteligente e pode notar a diferença entre um incidente genuíno e um quase erro, de modo que a inflação não ocorre aleatoriamente. 2 botijões de gás são adaptados dentro do traje, e quando o sistema detecta uma queda, as câmeras do airbag inflam completamente em apenas 25 milissegundos, cerca de 1/4 do tempo que levamos para piscar os olhos. Eles ficam inflados por cerca de 5 segundos, quando o piloto geralmente terá parado. Os sistemas modernos de airbag são diferentes dos primeiros modelos, pois atuam completamente independentemente da própria moto. As primeiras versões da tecnologia apresentavam um cabo ligado ao corpo da moto, da mesma forma que o mecanismo de parada de emergência em uma esteira. Quando o piloto caía, o cabo era puxado e o sistema ativado. Já em 2020, a tecnologia do capacete foi revisitada com o objetivo de melhorar os resultados de lesões na cabeça. Em particular, as lesões rotacionais são o foco principal da melhoria da segurança do capacete. A cada ano que passa, os airbags estão se tornando cada vez mais confiáveis e eficientes. Ainda mais, os fabricantes de equipamentos de proteção de corrida mudaram para uma armadura macia de espuma viscoelástica, que é muito superior em conforto, conformidade e absorção de impacto do que a armadura de concha dura usada até então. A boa notícia é que todas as melhorias nos equipamentos ao longo das décadas foram passadas para equipamentos de proteção para motociclistas regulares. Agora, olhando para trás, vemos a espetacular evolução dos equipamentos e o quão necessário é seu uso, pois as quedas que presenciamos atualmente nas corridas são fortíssimas e é incrível ver por muitas vezes os pilotos levantarem praticamente ilesos. E mesmo com a grande evolução, as lesões que por algumas vezes são graves, podendo até acabar com a carreira do piloto, fazem parte da carreira.
Apenas podemos imaginar como pilotos profissionais de décadas passadas se arriscavam nas corridas. Imagine quantas lesões e fatalidades ocorreram. Os caras corriam em condições que nenhum piloto atual do mundo teria sequer permissão para correr, e nem coragem. Tiro meu chapéu para esses caras.